além de mercados e estados, governança policêntrica dos sistemas econômicos complexos. Seção 1. A antiga visão de mundo de sistemas simples. Por Elinor Ostrom. Em meados do século XX, o esforço acadêmico dominante era tentar encaixar o mundo em modelos simples e criticar os arranjos institucionais que não se encaixavam. Vou revisar brevemente as suposições básicas que foram feitas naquela época, mas foram contestadas por acadêmicos de todo o mundo, incluindo o trabalho de Herbert Simon e Vincent Ostrom. Seção 1. A. Duas formas organizacionais ideais. O mercado era visto como uma instituição ótima para a produção e troca de bens privados. Para bens não privados, por outro lado, era necessário que o governo impusesse regras e impostos, para forçar indivíduos com interesses próprios a contribuir com os recursos necessários e a se abster de atividades egoístas. Sem um governo hierárquico para induzir a obediência, cidadãos e funcionários egoístas não conseguiriam gerar níveis eficientes de bens públicos, como paz e segurança, em múltiplas escalas. Uma única unidade governamental, por exemplo, foi fortemente recomendada para reduzir a estrutura caótica da governança metropolitana, aumentar a eficiência, limitar o conflito entre unidades governamentais e servir melhor a uma visão homogênea do público. Esta visão dicotômica do mundo explicou os padrões de interação e resultados relacionados aos mercados para a produção e troca de bens estritamente privados, mas não levou em conta adequadamente a dinâmica interna dentro das empresas. Nem lida adequadamente com a ampla diversidade de arranjos institucionais que os humanos elaboram para governar, fornecer e administrar bens públicos e recursos de uso comum. Seção B. Dois tipos de bens. Em seu clássico ensaio de definição, Paul Samuelson dividiu os bens em dois tipos. Bens privados puros são exclusíveis. O indivíduo X pode ser excluído do consumo de bens privados, a menos que seja pago, e rivais, o que quer que o indivíduo X consuma, ninguém mais pode consumir. Os bens públicos são não excluíveis. Impossível impedir que aqueles que não pagaram por um bem o consumam, e não rivais, o que quer que um indivíduo X consuma não limita o consumo de outros. Essa divisão básica era consistente com a dicotomia do mundo institucional, baseada em trocas de propriedade privada em um ambiente de mercado, e em propriedade estatal, organizada por uma hierarquia pública. As pessoas do mundo eram vistas principalmente como consumidores ou eleitores. Seção C. Um modelo do indivíduo. A suposição de que todos os indivíduos são totalmente irracionais foi geralmente aceita na economia ortodoxa e na teoria dos jogos. Presume-se que indivíduos totalmente irracionais conheçam, 1. Todas as estratégias possíveis disponíveis em uma situação particular. 2. Quais resultados estão ligados a cada estratégia, dado o comportamento provável de outros em uma situação. E 3. Uma ordem de classificação para cada um desses resultados em termos das próprias preferências do indivíduo, medidos pela utilidade. A estratégia racional para tal indivíduo em todas as situações é maximizar a utilidade esperada. Embora a utilidade tenha sido, originalmente, concebida como uma forma de combinar uma diversidade de valores externos em uma única escala interna, na prática ela passou a ser equiparada a uma unidade de medida externalizada, como os lucros esperados. Esse modelo do indivíduo gerou, proveitosamente, previsões úteis e empiricamente validadas sobre os resultados das transações de troca relacionadas a bens com atributos específicos em um mercado competitivo, mas não uma diversidade de dilemas sociais. Retornarei a uma discussão sobre a teoria do comportamento individual na seção 7A.